Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história bem interessante, trazendo aqui os ensinamentos sistêmicos voltados também para a constelação familiar e para a mentoria sistêmica. Essa história realmente aconteceu. Eu estava em viagem e voltando para casa, nós paramos num lugar para tomar café. Estávamos eu, os meus pais e o meu primo. E neste lugar que nós paramos, no caminho que nós estávamos, na estrada, é comum ver aquelas barracas onde as pessoas vendem um café, né? Vendem bolo, vendem beiju, cuscuz, essas coisas, né? E nós paramos em uma delas e, para nossa surpresa ali, a proprietária, uma senhora de 80 anos, e ela começou a contar a história dela sobre a saúde, que ela está muito bem, que ela não tem nenhum problema de saúde e tudo mais. Contou a história de que há muitos anos ela acorda 4 horas da manhã para poder trabalhar. Então lá ela serve café, almoço e janta. E ela vai dormir tarde também. E hoje a filha dela ajuda, a filha que faz a comida, e ela fica ali, vamos dizer, como a gente diz, fazendo sala para as pessoas que estão ali, né? Então, e ajudando também em outras coisas. E aí, num determinado momento, ela conversando sobre os netos, que os netos têm psicólogo, tem advogado, tem médico e tudo mais. Então, e diante da própria história de vida dela, a minha mãe perguntou para ela assim, né? Então, já que os netos estão formados, por que eles não ajudam? Por que a senhora não descansa mais? Por que a senhora não desacelera mais? E ela respondeu de uma forma muito sábia, que aquilo me chamou muito a atenção. E é sobre isso que nós vamos conversar. Então, qual foi a resposta dela diante daquela pergunta? Ela disse assim: hoje eu torço muito para que os meus netos prosperem bastante, para que eles não precisem de mim. Porque eu hoje, com o meu trabalho, com tudo que eu construí, eu não preciso da ajuda deles. E trabalhar para mim me mantém saudável. E aí eu torço realmente para que eles possam seguir a vida deles e que eles não precisem de mim. Gente, eu achei isso tão maravilhoso, tão incrível, que eu estava de cabeça baixa comendo e eu levantei a minha cabeça porque aquilo me chamou muito a atenção. A sabedoria daquela senhora. E isso é um processo sistêmico, que é o quê? É a liberação daqueles que vieram depois, através daqueles que vieram antes. Então, essa avó liberou os netos, é como se fosse realmente uma bênção para aqueles netos construírem algo através daquilo que eles receberam, para que eles prosperem, para que eles sigam a vida deles. É uma bênção da ancestralidade, é uma bênção de todos aqueles, através da voz dela, através do movimento que ela fez em direção a esses netos, é uma bênção que vem de toda a ancestralidade. Olha o quanto isso é importante, para que as famílias aprendam, para que os pais aprendam, para aqueles que vieram antes também possam fazer com que essa liberação dos que vieram depois possa ser leve, possa ser tranquilo. Não é que ela não goste, né? Isso é uma demonstração realmente de amor, porque, como se diz, o apego é o que traz o sofrimento, aquela coisa de que a gente precisa, a gente tem a necessidade de que as pessoas fiquem, né? Não, a gente tem que focar realmente na nossa saúde, naquilo que a gente pode avançar, crescer. Tem outras pessoas que vão fazer parte da nossa vida, são ciclos, né? Então, cada etapa tem aquelas pessoas certas que vão fazer parte daquele momento. Quando fecha um ciclo, pessoas ainda ficam, outras vão e outras vêm. E aí, com os netos dela, ela fez toda essa liberação. Meus netos, vão para a vida, prosperem, cresçam, porque é isso que vai fazer a avó de vocês feliz. Nossa, isso é muito bom. E aí a gente aprende muito com isso, tanto ela como a avó, assim também como os netos que hoje estão formados, que hoje estão lá
buscando através do trabalho prosperar, como ela também fez e continua fazendo através do trabalho dela. Porque ela, naquela simplicidade, naquele lugar que ela está, ela construiu toda uma história também voltada ao seu profissional, à prosperidade dela, pessoal e profissional, porque ela conheceu muita gente, ela conhece muita gente e todos os dias chegam pessoas diferentes ali para ela interagir, para ela conversar, para ela manter a saúde mental, a sua sanidade mental, a sua saúde emocional, porque ela está se sentindo útil. E isso faz a pessoa movimentar a questão do cérebro em si, né? Então tudo isso faz um movimento saudável. E ela disse que não quer parar tão cedo. E isso é muito bom. Então, gente, que fique aí essa reflexão sobre o que você está pensando sobre você e sobre aqueles que fazem parte da sua vida no campo familiar, como que você está agindo com essas pessoas. Vocês estão abençoando ou vocês estão querendo que essas pessoas fiquem ali o tempo todo com vocês sem seguir a própria vida? Como está o apego nesse sentido? E como está também o desapego neste sentido? Porque eu penso na verdade assim, que os pais, para eles, a maior riqueza é ver os filhos prosperando na vida. E não é só os pais, com essa visão que eu tive ali diante da fala dessa senhora, não é só os pais, é todos aqueles que vieram antes. Todo o campo, todo o sistema familiar fica feliz, fica alegre, porque aqueles que vieram antes deram oportunidades também para aqueles que vieram depois. E aqueles que vieram depois podem fazer aquilo que eles não puderam fazer lá atrás. E graças a eles que estão dando essa oportunidade, porque passaram por situações em que aqueles que vêm depois não precisam passar. E isso é muito bacana. Quando a gente tem essa visão mais ampla, nós vivemos muito mais felizes e com mais leveza, como essa senhora me trouxe essa lição e eu compartilho com vocês.